O café profético do último sábado teve a alegria de receber os comentários de Valdeci e Mídio, Padre Sérgio Neres, que é um verdadeiro escritor, um articulista que contribui muito com ideias aqui no Café Profético, no Bilhete Profético e nos programas que nós fazemos com convidados para bate-papos no Chimarrão Profético, no Fé e Luta e também no Leitura Profética, que será o caso desse dia de hoje. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. A gente tem que celebrar a grande vitória nestas eleições de um número grande de mulheres. Houve um crescimento ainda não suficiente, muito longe do ideal, mas um crescimento da participação das mulheres nas campanhas eleitorais como candidatas a prefeitas, a vice-prefeitas e a vereadores e vereadoras. E muitas delas venceram. Então nós temos que nos regozijar com essa demonstração de libertação feminina, de autonomia das mulheres, que são centenariamente magoadas, machucadas, espezinhadas pelo machismo, que se traduz de várias formas, pelo ciúme, pelo controle das companheiras, pela manipulação, pelas ameaças, por tentativas de intimidação e até por feminicídio. Então, é a hora das mulheres assumirem todos os espaços possíveis e conquistarem os impossíveis para contribuírem com a sua feminilidade, que é absolutamente indispensável para que a humanidade cresça na sua condição humana de fraternidade, de solidariedade, sobretudo o senso de justiça, justiça econômica, justiça social, chegando o mais próximos possível coletivamente da paz. E também é momento de celebração por eleição de mulheres negras. Grande número de mulheres negras, eu acho que deve beirar aí entre 20 e 30 mulheres negras que foram eleitas para vários cargos, para várias câmaras de vereadores, surpreendendo inclusive lugares historicamente racistas, como Curitiba, Porto Alegre e outros lugares onde as mulheres ganham espaço, as mulheres negras que foram tidas desde sempre, além de mulheres escravizadas, por serem negras ainda humilhadas. E também de LGTB, mais uma grande quantidade de mulheres trans também foi eleita para ocupar cargos, tanto no executivo como nos legislativos municipais. Tudo isso é digno de celebração. Inclua-se a celebração aqui da vitória também de muitos quilombolas. São eternamente marginalizados em nosso país, marginalizados. O miliciano descarado Jair Bolsonaro, durante plena campanha eleitoral 2018, chegou até a chamar os quilombolas de pesarem por arroba, né? Insinuando que eles não passam de animais que nem para reproduzir servem, disse ele literalmente. Então a vitória dos quilombolas é um enfrentamento dos preconceitos, acima de tudo, dos preconceitos sintetizados pelo fascismo, por esta direita rancorosa, essa direita injusta, esta direita que dá sua contribuição para o neoliberalismo destruir direitos. E também os indígenas, mulheres indígenas e homens indígenas, uma boa quantidade se elegeu. Isso é também alvo de celebração, devemos celebrar. Afinal, esta terra
em primeiro lugar, milenarmente pertenceu aos indígenas, às indígenas que foram, desde a chegada daquelas malditas caravelas europeias conduzidas por Pedro Álvares Cabral, começaram a ser massacrados aqui, inclusive com a colaboração do cristianismo. Então, nos solidarizamos com os indígenas, as indígenas que se elegeram, né? E até houve um fenômeno interessante. Indígenas que são massacrados, indígenas que são massacradas neste país, inclusive com a sua Amazônia, com o seu Pantanal e com outras regiões florestais do país estão sendo ameaçadas de morte, acabaram se candidatando por partidos de apoio a Bolsonaro e se elegendo. Ainda não conheço a tática. Qual é a tática? Se eleger por um desses partidos, depois passar, integrar, se desfiliar e se filiar num outro partido progressista? Qual será a tática? O fato é que em partido reacionário, partido de direita, e a direita foi a grande vencedora desse pleito eleitoral, não há espaço para indígena lutar e defender os seus direitos, defender a sua água, defender as suas matas, defender as suas selvas, defender a sua própria vida. Então, mas é interessante destacar isso, que há indígenas que merecem a celebração, mas que se candidataram e se elegeram por partidos bolsonaristas. Isso é impressionante. Bom, temos que destacar que esses setores violentamente oprimidos, discriminados, e alvo de preconceitos hediondos, até por parte de governantes no Brasil, e sem dúvida por parte da elite, são setores que merecem emancipação e merecem chegar ao poder legislativo e até aos governos municipais. Mas não é suficiente. Porque são muitos desses setores que eu nominei aqui, são procedentes de uma única vertente: a classe trabalhadora. A luta identitária é importante, mas não é suficiente. Não basta os indígenas conquistarem os seus direitos, voltarem para suas tribos e continuarem a vida como sempre levaram. Não basta aos negros e negras se libertarem e esperarem que a conquista de cadeiras nas câmaras de vereadores seja suficiente. É preciso emancipar a classe trabalhadora, onde negros e negras ancoram as suas próprias vidas e a sua própria luta. É ali na classe trabalhadora, integrando essa condição de classe que é aviltada por outra classe. Só existe outra classe que oprime todos os setores, né, vincados, linkados, ligados à classe trabalhadora, que é a classe dominante, é a burguesia, são os donos do mercado, são os neoliberais. São esses que precisam ser combatidos, mas a partir de uma vertente única que ligue todos os setores e conquiste direitos para todos, mas a partir da classe trabalhadora, que deve se fortalecer cada vez mais. Tenho para mim que com esta derrota que houve nas eleições, dando a partidos de direita com um teor liberal e que agora, animados, irão para o Congresso Nacional realizar o que não fizeram ainda, que é destruir o máximo possível o Estado brasileiro e com isso os nossos direitos. Então é preciso entender que quem é o nosso inimigo maior e quem são os nossos amigos, quem são os nossos companheiros e companheiras de jornada e de luta. São os trabalhadores e as trabalhadoras, todos explorados. E é daí que saem todos os segmentos identitários. Por isso que a luta tem que ser única até chegar ao ponto da ruptura com a classe dominante, da superação da classe dominante, da libertação em relação à classe dominante, mas por parte de todos unidos, porque segmentos isolados não conseguem grandes vitórias. Segmentos fazendo
pequenas lutas específicas não conseguem acúmulo de forças para produzir esta ruptura necessária para se criar realmente um governo do povo, um governo popular que ocupe o Estado, que aparelhe o Estado, sim, vamos falar em aparelhar o Estado em favor dos interesses de todos, de negros, negras, indígenas, quilombolas, homossexuais, enfim, todos, mas principalmente a partir da classe trabalhadora, que não é preconceituosa, que não é discriminatória, que não é excludente, porque ela é a grande injustiçada a qual todos nós nos ligamos. Creio que esta celebração deve incluir esta reflexão com a questão tática de por onde devemos seguir, elegendo também a perspectiva estratégica, onde devemos chegar. Chegar na superação do Estado capitalista, nesse momento totalmente neoliberal, devastando os nossos direitos, devastando inclusive a nossa própria vida, incentivando a pandemia, incentivando o genocídio, incentivando a discriminação máxima do povo brasileiro. A luta é de todos, a luta é conjunta, a unidade tem que se ampliar, abrangendo todos os setores e apoiando, reforçando a luta geral da classe trabalhadora. Bom café, café da luta, café profético, o café da vitória de todos nós. Abraços críticos e fraternos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.